Você tem obedecido aos seus pais, respeitado em tudo aquilo que a palavra de Deus lhe pede? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter mais uma vez a Tua presença conosco. Vamos aqui caminhando sempre com a palavra de Deus e levando essa palavra a tantas outras pessoas que também podem fazer esta mesma experiência. Por isso, deixe o teu like, compartilhe, entre também nos grupos de WhatsApp, se você assim achar melhor para compartilhar. Bom, eu quero pegar com vocês a palavra que está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Filho, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é que é justo. Honra o teu pai e tua mãe. E é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Olha só que forte. Ou seja, quando nós então honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós acumulamos sobre nós felicidade e longa vida sobre a terra. É isso que a palavra está dizendo. Obedecer, honrar. E aí é interessante percebermos o quanto o inimigo tem agido contra as nossas famílias. Quantas vezes quer tirar de nós um modelo de santidade, aquele modelo da família de Nazaré, falando isso não é mais possível, isso é ultrapassado, as coisas não são assim. Mas é necessário que os pais olhem para a Virgem Maria, para São José, para ver neles uma fonte de inspiração para a vivência da virtude. O que nós temos perdido são pais que vivem a virtude. Depois, a consequência é que os filhos também não adquirem virtude, porque também não tem um espelho, não tem para onde olhar e acaba olhando para aquilo que o mundo vende, para as situações aonde o mundo coloca. E aí nós vemos pais abandonados para os seus filhos, porque esses filhos acabaram escolhendo outros caminhos, outras situações aonde muitas vezes a virtude não entra, porque para cuidar dos pais há uma exigência de virtude. Quando nós fazemos os nossos encontros para os jovens, muitos deles totalmente fora da igreja, e nós passamos ali para eles um papel, uma folha, onde eles podem fazer um exame de consciência. É impressionante o número deles que dizem assim: nossa, eu percebi quantas vezes eu não amei os meus pais. E é interessante porque sempre a percepção de não ter amado os pais, em praticamente a grande maioria, provocava as lágrimas. Se percebia depois do encontro, depois daquilo que Deus fazia no coração de cada um daqueles jovens, que a falta de amor aos pais tinha sido parte da vida deles, um desrespeito, principalmente com palavras, com expressões de tipo, não estou ali, não estou nem aí, de indiferença. E aquilo doía naqueles jovens, por perceber que responderam mal ao amor. Mas percebam o movimento. Elas primeiro fazem a experiência com Deus. Essa experiência, sem ninguém dizer, faz com que elas reflitam sobre a vida. E ao refletir sobre a vida e olhar ali, elas percebem que aquele amor com o qual elas foram amadas naquele encontro, da qual elas percebem Deus, elas não espelhavam, ou seja, elas não reproduziam nos seus pais, mas tinham muitas vezes uma falta de amor. E aí é interessante, porque a palavra diz o seguinte, obedecer aos vossos pais no Senhor. Olha que forte. Por quê? Porque a obediência aos pais é justamente no Senhor. O amor que eu faço a eles é
no Senhor. Ou seja, quando eu percebo este amor de Deus, fica muito mais fácil de eu entender este amor para com os pais. E é verdade o contrário. Filhos que não entendem e não se sentem amados, dificilmente se aproximam de Deus porque têm dificuldade, por não entender muito o que é o amor, por não ter experimentado este amor paterno e materno, de entender o amor que é sobrenatural. Mas então Deus resgata e faz com que essas pessoas possam fazer esta nova experiência. Mas alguns não obedecem ao pai. E é possível não obedecer os pais em tudo? Sim, é possível. Como assim, pai? Desde que os teus pais estejam te pedindo algo que não é no Senhor. Se os teus pais te pedem algo que é pecaminoso, lógico, você não tem obrigação nenhuma de obedecê-los, porque você obedece também no Senhor, no mandamento do Senhor. Se eles te pedem para falar uma mentira, se eles te pedem algo que te coloca ou coloca outra pessoa contra alguém, isso não faz parte da regra do mandamento do Senhor. A consequência é que não é necessário obedecer. Mas naquelas coisas tão pequenas, que geralmente são as grandes quedas, meu filho, arruma a cama. Meu filho, antes de sair, você faça isso, você não faz. Meu filho, aí teu pai repete as mesmas coisas e você age com impaciência. Quantas vezes você deixou o teu pai e a tua mãe de lado? Ou você que não tem o pai, não tem uma mãe presente e nunca procurou saber o motivo de entrar naquela história e justamente poder perdoar o teu pai biológico, a tua mãe biológica. Percebe que muitas vezes nós vamos parando em tudo isso. Nós vamos deixando as coisas de lado e vamos caindo. A consequência é que nós não vivemos esta bênção de ter a felicidade e a vida longa sobre a terra. E aí ele vai continuando: vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor, ou seja, olha para o Senhor. Escravos, obedeceis vossos senhores deste mundo, com respeito e tremor de coração sincero, como a Cristo, para não servir aos olhos como quem busca agradar os homens, mas como os escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesse servindo ao Senhor e não a homens. Vós sabeis o bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará a obedecê-lo no Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos, deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor deles é vosso, está nos céus, e que diante dele não há acepção de pessoas. Aí você vai percebendo, ele começa toda esta dinâmica. São Paulo vai falando isso em relação aos pais, então aos filhos em relação aos pais, os pais em relação aos filhos, depois aqueles que são patrões em relação aos seus escravos, os escravos em relação aos seus patrões, porque nós precisamos fazer tudo olhando para o Senhor. E eu deixo essa pergunta para você: você obedece os teus pais com os olhos fixos no Senhor? Você que também é pai, tem olhado para os teus filhos com os olhos fixos no Senhor? Pois bem, essa deve ser a direção da nossa vida. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.